Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos aqui hoje com mais um entrevistado, hoje recebendo o vereador Tomás Henrique para mais um episódio do Aqui Entrevista. Tomás Henrique Barbosa tem 33 anos, é formado em comunicação pela Univap, cursou pós-graduação em ciência política e trabalhou em agências de publicidade e comunicação empresarial aqui na cidade, antes de liderar na cidade as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma. Foi autor do pedido de cassação contra o ex-prefeito Carlinhos Almeida em 2016, com base em irregularidades apontadas pelo TCE e da denúncia de fraude na formação de comissão de inquérito que investigaria um vereador. Está no seu primeiro mandato, é autor da lei que proíbe manifestações de cunho eleitoral com apoio explícito a um partido político, e também hoje ele lidera aí a base de oposição ao prefeito na Câmara. É isso mesmo, Tomás? É mesmo? Essa novidade aí que eu lidero a base de oposição é boa. Ana, bom dia, muito obrigado pelo convite aí de você, do Aqui Vale, que está começando um trabalho muito bacana aí de jornalismo aqui na região. Parabéns e boa sorte. Aí um pouco da mini bio que a gente usou na campanha de 2020, na minha primeira campanha para vereador. Tem novas coisas aí que aconteceram ao longo do caminho, a gente vai conversando um pouco, contando. Tomás, vamos lá. Hoje, recebendo você, para quem ainda não te conhece, para quem acompanha o Aqui Vale, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você começou na política, sempre foi uma vontade, foi algo que te pegou aí no meio do caminho, como foi essa sua história na política? Desde criança, o meu pai já me levava em reuniões partidárias. Eu tive uma tia que foi vereadora aqui em São José dos Campos, né, a ex-vereadora Flávia Camargo, e eu tinha 2, 3 anos quando ela exerceu o primeiro mandato, e meu pai me levava nas reuniões partidárias, campanhas políticas, etc. E desde criança eu achava aquilo um barato. E depois você vai crescendo, você vai entendendo um pouco mais, né, e vai entendendo também qual é a importância da política e como você pode impactar a vida das pessoas e melhorar a cidade que você vive. Você fala, puxa, imagina, eu sou apaixonado por São José, você poder viver em São José e perceber que a sua contribuição através da política torna a cidade um lugar melhor, é fantástico, né? Que nem o ex-prefeito Manuel Fernandes fala muito que o político também tem um ego, como todo mundo. E o ego do bom político é ver que o trabalho dele impacta positivamente na cidade que ele vive, que ele é apaixonado. Então, a partir disso, eu comecei a olhar assim, pô, será que dá para participar da política? Nunca vi, a princípio, na época que eu estava na faculdade, uma porta de entrada, porque na faculdade os diretórios acadêmicos, etc., eram sempre de esquerda. E eu nunca me identifiquei com a esquerda. Em 2013, começaram as manifestações de rua, depois de 2014, 15, e as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma. Ali eu vi uma oportunidade de participar mais ativamente da política do jeito que eu queria, que era fazendo militância. Eu não queria simplesmente me filiar a um partido político, participar de uma juventude partidária, aquele formalismo, aquela burocracia, né, aquele puxa-saquismo. Eu queria militar. E na época do impeachment houve essa oportunidade de participar dos movimentos aqui em São José dos Campos, pelo impeachment da então presidente Dilma. Eu participei junto com outras pessoas, nós organizamos as manifestações aqui em São José dos Campos. Pela primeira vez eu fui para cima de um caminhão de som, fiz um discurso, etc. E a partir dali despertou realmente esse interesse em participar cada vez mais da política local. Logo em seguida, as manifestações pelo impeachment da Dilma. Aqui em São José dos Campos, o prefeito, na época, era o Carlinhos Almeida, do PT. Nós entramos com um pedido de impeachment. À época, na Câmara Municipal, o presidente era o ex-presidente da Câmara, o Shakespeare Carvalho. Ele acolheu esse pedido, colocou para votação e foi rejeitado, menina, 11-10. Votação apertadinha, teve confusão na galeria ali com o público. O PT chamou os pelegos dele para tentar bater na gente, etc. Aquela coisa que acontece Brasil afora também não foi diferente aqui na época do ex-prefeito Carlinhos. E daí depois eu fui para São Paulo. Graças a esse trabalho de militância aqui em São José dos Campos, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo com o então vereador da capital, Fernando Holliday.
Trabalhei 2 anos com ele. E depois trabalhei também com o deputado federal Kim Kataguiri, em Brasília, e ajudando ele aqui na região do Vale do Paraíba. Depois disso eu saí do MBL, do Movimento Brasil Livre, entrei no Partido Novo e decidi me candidatar para vereador no movimento que foi natural, porque dentro de todo esse trabalho eu continuei comentando a política joseense e fiscalizando, fazendo já um trabalho de dar minha opinião, falar, eu acho que isso está certo, isso está errado, eu acho que deveria ser diferente, e naturalmente as pessoas começaram a falar: Tomás, então se você acha que tem que ser diferente e você acha que pode fazer melhor, saia candidato. E a gente fala que candidatura não é vontade só do candidato, da pessoa, tem que ser vontade das pessoas. Isso foi espontâneo. Eu saí candidato pela primeira vez em 2020 após essa trajetória, e na primeira eleição a gente conseguiu sermos eleitos com 5.159 votos pelo Partido Novo, e agora estou aí 2 anos e meio na luta aí para entregar um bom trabalho que as pessoas que confiaram em mim se orgulhem, né? Mas basicamente é isso, falei muito? Não, ótima apresentação. Difícil, né? A gente vai relembrando. Difícil falar da gente mesmo, né? Né? Uma coisa que eu ia te perguntar quando a gente tá fora da política, a gente acha que é tudo muito fácil. É fácil passar uma lei, é fácil conseguir orçamento para alguma coisa. E quando a gente está no mandato é um pouco diferente. Você sentiu isso na pele? Com certeza. Qual foi sua principal dificuldade? Com certeza, né, Ana? Porque ainda mais, eu entrei com 29 anos, né? Até você me deu um ano a mais aí, você me deu 33, tô com 32 ainda. Faço em dezembro. Vai fazer aniversário? Vou fazer em dezembro. Nossa, tá longe, esse então. ano. Mas eu entrei com 29, né? Fui eleito com 29 anos. Ainda jovem, sobretudo para política, né? Sou o mais jovem da legislatura entre os vereadores. Então você entra com aquela empolgação de, nossa, vou mudar o mundo, vai dar para fazer muita coisa, eu vou conseguir impactar super na cidade. E você vê que ainda mais no poder legislativo, que é um poder colegiado, né? Você tem uma série de travas, porque você precisa ter relacionamento, você precisa aprender o que as pessoas chamam, tem gente que não gosta muito, mas a articulação. E claro, quando você vem das ruas, da militância, né? Você é um idealista, a princípio é um pouco difícil, porque você tem que lidar com o diferente, né? Você tem que lidar com as pessoas que não pensam exatamente como você e que tem práticas que muitas vezes você não concorda, né? O sistema, ele é viciado, ele já tem o jeito dele funcionar, e você chegar a querer romper com aquele jeitão, você também é mal visto. Então a gente vai se adequando ao longo do tempo, né? Tentando, claro, sem abrir mão dos nossos princípios e valores, mas acreditando que é possível cada vez mais avançar em direção àquilo que a gente acredita. Mas claro que a gente encontra uma série de travas e de dificuldades até você ganhar maturidade, ganhar o traquejo necessário para conseguir avançar seus projetos. Então, sim, tive mais dificuldades do que eu imaginava. Queria ter feito ainda mais do que eu fiz até agora. Espero que a gente consiga aí. A gente tem mais 1 ano e meio pela frente. Esse ainda mais, o que seria esse ainda mais que você gostaria de ter feito? Ana, eu acho que teve projetos que nós apresentamos na Câmara e que eu gostaria também de ter apresentado, e que por não ter a maioria dos votos dos colegas, o apoio da maioria dos colegas, por exemplo, não prosperou, né? Então, como é Câmara Municipal, Poder Legislativo, como eu disse, colegiado, você tem que ter o apoio da maioria. E por vezes, quando você é um vereador independente, você não participa da base do governo, é muito difícil você ter o apoio da base do governo para os seus projetos. Infelizmente, na política, a realidade é essa, né? O joseense, as pessoas que gostam de política, elas falam, pô, mas as boas iniciativas, elas não prosperam? Infelizmente, às vezes não. Às vezes, por conta de divergência ideológica, partidária, ou a gente pode chamar de picuinha política, um bom projeto deixa de ir adiante porque você não é amigo do prefeito, ou você não está na base de governo que tem a maioria na Câmara e que, por ter a maioria na Câmara, pode aprovar ou desaprovar projetos. Então, esse tipo de coisa são coisas que incomodam aí da gente. O ano que vem, né, nós temos novas eleições, né? O seu primeiro mandato está chegando ao fim. E lá em 2020, quando você foi eleito, havia uma novidade muito grande em torno do Partido Novo. Do próprio MBL ainda tinha aquele fôlego, né? Você vai ser candidato à reeleição? Se sim, você continua no Novo? Quais são os seus planos?
Tá. Olha, Ana, que nem eu falei antes quando a gente falou da minha primeira eleição. Ser candidato não pode ser a vontade simplesmente do candidato, tem que ser a vontade das pessoas. Né? Um candidato de si mesmo, ele não representa absolutamente ninguém. E quando eu decidi ser candidato, tinha uma rede de pessoas que falou, puxa, que legal, seja candidato e nós vamos te apoiar. Eu fiz uma campanha barata, né? Fiz uma campanha com voluntários, não paguei ninguém para panfletar, para balançar a bandeira. Todo mundo que vestiu a camisa e foi para as ruas me ajudar foi porque acreditava e porque acredita no meu trabalho. E eu represento essas pessoas e essas pessoas que estão nesse grupo político, digamos assim, né, que me ajudam politicamente a tomar as melhores decisões possíveis, além das pessoas que eu fui votado para representar. Né? Então, por essa resposta, você fica no Novo. Você, para o Legislativo ou para o Executivo, você estará no Novo. Minha vontade é ficar no Novo. Não tenho interesse em sair, não. E assim, você falou aí de convergências ideológicas, enfim. Hoje, na Câmara, pelo que você vê, né? Porque a Câmara tem uma representatividade maior, né? De partidos do que, obviamente, a Prefeitura. Hoje, na Câmara, qual partido você acha que se alinha mais assim com os princípios do Novo? Olha, essa questão partidária, hoje a gente vê no cenário nacional, porque esse cenário municipal, questão partidária, você sabe, né? Muda muito, porque a gente personaliza mais na pessoa, no vereador, no prefeito, do que na questão partidária. E às vezes a questão programática dos partidos, estatutária, etc., fica um pouco de lado na política municipal. No cenário nacional, o Novo se alinha aos partidos mais à direita, como, por exemplo, o PL, o Republicanos, o PP, acredito que o União Brasil também, que veio ali do PFL, é um partido de centro-direita. Então o Novo se identifica mais com esses partidos que estão mais à direita na política nacional. Na Câmara Municipal, eu vou até mencionar nomes de alguns vereadores que eu me alinho um pouco mais. O vereador Walter Hayashi é um vereador que, além da experiência que ele tem, né, um cara muito estudioso, conhece muito da Câmara Municipal, da legislação em São José dos Campos, é um vereador também de direita aqui em São José dos Campos, que por vezes vota junto conosco em diversas pautas que tem um fundo mais ideológico, é um cara que eu tenho um ótimo diálogo. Outros dois vereadores que são inclusive os dois são do mesmo partido, eu gosto muito dos dois, gosto muito do trabalho dos dois. Os dois são do MDB, que é o vereador Fernando Petit e o vereador Rogério da Cazem, que acabou entrando no lugar do Dr. Elton, que foi eleito deputado estadual. Ambos são do MDB e ambos eu tenho também um ótimo diálogo, acho que fazem um trabalho muito bom na Câmara, um trabalho ético, correto, etc. Na questão não ideológica, mas principiológica de fiscalização, por exemplo, eu gosto muito da vereadora Dulce Rita. Discordo, a gente já teve alguns embates na questão ideológica, porque ela tem uma visão mais social-democrata e eu tenho uma visão mais liberal. Ela, por vezes, tem uma visão mais progressista, eu tendo a ter uma visão um pouquinho mais conservadora de algumas coisas na sociedade, apesar da diferença de idade. Mas ela é uma vereadora correta e que eu admiro pela postura, pela fiscalização. Então, são pessoas que, sem sombra de dúvida, é claro que na política você não vai encontrar ninguém que concorde 100%, até o eleitor tem essa dificuldade de encontrar um candidato que ele concorde 100%, mas são pessoas que eu fico à vontade para conversar, para discutir ideias, o futuro da cidade e pensar aí como se organizar da melhor maneira possível para o ano que vem. Falando sobre ano que vem, né? Eu acho que faz tempo que a política de São José não está tão movimentada no âmbito municipal. E todo político, né, é um ótimo analista político. Na sua análise, o que a gente pode esperar das eleições do ano que vem? Puxa, eu acho que o joseense ele ainda está tomando pé, né, do cenário político. Por exemplo, o joseense, que nem a gente falou, ele está trabalhando, está empreendendo, ganhando dinheiro, pagando imposto. Por vezes, e não é culpa dele, porque ele tem muita coisa para se preocupar, ele não está tão informado com o que tem acontecido na política joseense. Por exemplo, o joseense ele já sabe que houve um racha, digamos assim, no grupo que elegeu o Felício prefeito,
com o apoio do Emanuel e do deputado Eduardo Cury, que hoje o sucessor do Felício foi o vice dele, o Anderson, enquanto ele está como vice-governador. O Joséense entende que hoje esse único grupo que foi eleito, tanto em 2016 quanto em 2020, eles não estão, pelo menos nesse momento, caminhando e pensando a cidade mais juntos e da mesma forma que eles pensavam. O Cury, inclusive, esteve aqui com vocês recentemente, eu não sei se ele comentou isso, eu vi alguns trechos, mas não assisti um programa completo. Mas ele tem comentado na mídia, né, que tanto ele quanto o ex-prefeito Emanuel discordaram da renúncia do Felício à prefeitura de São José dos Campos para, na época, tentar pleitear a candidatura a governador, e hoje ele é vice-governador. E discordaram porque não foi o combinado. Né? Você sai na política, você sai candidato, você fala, quero ser candidato a prefeito e vou cumprir o mandato de 4 anos. Depois de 1 ano você muda de ideia. E as pessoas que te apoiaram, elas podem, é legítimo que elas se sintam, não sei se é o termo que eles usam, mas para as pessoas que acompanham, é natural que a pessoa possa se sentir traído. Puxa, eu te apoiei para prefeito, o combinado era 4 anos que você ia fazer um trabalho aqui, e depois nós íamos pensar no próximo passo, e você está descumprindo esse combinado. Então, mais ou menos, pelo menos a impressão que eu tenho, né? Não estou falando por eles, evidentemente, mas a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço como político e analista político, é que esse racha, digamos assim, esse desentendimento, como a gente queira tratar, não está claro para o joséense ainda. E se esse desentendimento se mantiver, eles não se entenderem, etc., o joséense vai querer entender o porquê, né? E a partir disso o cenário se desenha de uma forma distinta do que nós estávamos acostumados, que era ter o grupo do ex-prefeito Emanuel Fernandes, já bastante claro e consolidado, muito respeitado pelo trabalho que o ex-prefeito Emanuel fez, e agora esse desentendimento pode mudar o cenário. Então acho que, assim, em resumo, da análise política local, se mantiver esse desentendimento, o cenário é bem distinto daqueles que nós tivemos nas últimas eleições municipais. E os joséenses têm que acompanhar isso para entender o que aconteceu que houve esse desentendimento. Algumas pesquisas, né, de intenção de voto já saíram, e elas trazem o ex-prefeito Eduardo Cury em primeiro, depois o atual prefeito Anderson em segundo e outros candidatos em outras posições. Você concorda? Você deve andar bastante aí pelos bairros, pelas comunidades, fazendo reuniões. Você concorda vendo esse cenário? Fazendo análise ainda, né? Não é questão de opinião política, é meramente uma análise. É natural que o Eduardo Cury apareça em primeiro nas pesquisas pela taxa de reconhecimento dele, né? Então ele tem uma taxa de reconhecimento enorme na cidade por ter sido ex-prefeito. O prefeito atual, o prefeito Anderson, ele está buscando se tornar conhecido a partir de agora, a partir do momento que ele inicia o mandato dele após a renúncia do ex-prefeito Felício, né, com todo respeito ao atual prefeito Anderson, mas ele tinha uma taxa de reconhecimento muito menor do que o ex-prefeito Eduardo Cury. Então é natural que haja até um recall, que a gente chama, né? Um recall que o Eduardo Cury apareça aí na frente, até por essa lembrança da prefeitura dele, que teve erros, teve acertos, como qualquer outra prefeitura, mas que foi, na maior parte do tempo, bem avaliada pelo joséense. Então acredito que é natural. Agora, quando a gente comenta pesquisa, e daí eu aproveito para fazer uma crítica, viu, Ana? Essas pesquisas, elas precisavam ser um pouquinho mais claras na questão metodológica delas. Porque a gente não sabe quais bairros foram pesquisados. Às vezes aparece lá assim, pesquisamos pessoas de determinada renda, pesquisamos pessoas de determinada idade, mas a gente não sabe em quais bairros essas pesquisas foram feitas, e isso influencia, tá? A gente não sabe quantas pessoas em cada um desses bairros foram perguntadas, e isso influencia. Por exemplo, tem bairros mais populosos, tem bairros menos populosos. Você pergunta para 5 pessoas num bairro populoso, para 5 pessoas num bairro menos populoso, você já tem uma distorção. E você não sabe como essa pesquisa foi apresentada. Por exemplo, como foi apresentado os nomes
dos possíveis candidatos? Leram uma lista para a pessoa ou foi apresentada em disco, que às vezes é usual na metodologia de algumas pesquisas? Mas as pesquisas que foram anunciadas pela imprensa recentemente, elas não foram claras a respeito da metodologia. Então, até pela precocidade, né? É muito precoce essas pesquisas, né? Faltam muito tempo. O joseense, mais uma vez, ele está trabalhando, está empreendendo, está pagando imposto. O interesse pelas eleições municipais do joseense médio ainda é pequeno, ele está pensando em como ganhar a vida, e com razão. Então, eu acho que esses números ainda são cedo, é cedo para avaliar esses números e levar em consideração, de fato, esses números como um termômetro do que vai acontecer nas eleições municipais. Agora é basicamente taxa de reconhecimento que está sendo ali avaliado. Taxa de reconhecimento e taxa de aceitação. Eduardo Cury é mais conhecido, depois o atual prefeito, evidentemente pelo tempo de exposição, é mais conhecido, e assim sucessivamente. Depois que se puserem os candidatos, que o joseense começar a se interessar, aí eu acho, e se as pesquisas forem um pouco mais claras da metodologia que elas adotam, aí a gente consegue fazer uma leitura mais adequada. Hoje eu sou meio crítico aí de como é feita as pesquisas, como são divulgadas e toda Ainda falando em intenção de voto, né? Há um tempo atrás, a máquina tinha um poder muito grande, né, de eleger ou não eleger alguém. Mas com a força das redes, a gente tem visto que isso cada vez mais está ficando para trás, né? Michel Temer perder para o Bolsonaro, depois o Bolsonaro perder para o Lula. Nas próprias eleições do ano passado, os candidatos a deputado aqui do governo municipal não terem tido um bom desempenho. Você acha que a máquina deixou de ser fator relevante para ganhar uma eleição? Você sabe que enquanto você estava falando disso, Ana, eu fiquei lembrando, por exemplo, das eleições aqui estaduais do governo de São Paulo, né? Com a máquina na mão, o então governador Rodrigo Garcia, que foi vice do ex-governador João Dória, até tentou se desassociar pela baixa popularidade do Dória. Ele tinha um apoio da maioria dos prefeitos do estado de São Paulo e ainda assim foi derrotado pelo nosso atual governador, o governador Tarcísio. Em 2018, o Márcio França também, com a máquina do governo do estado na mão, apoiado por uma maioria de prefeitos, PSB, partido do Márcio França na época muito forte no governo do estado de São Paulo, ainda assim ele foi derrotado. E o que a gente vê nisso, né? Esses políticos mais tradicionais, eles acham que, assim, comprar liderança, eu tenho apoio do líder comunitário, eu tenho um apoio aqui, dou um dinheirinho ali e tal, e vou ganhar a eleição. E eu não acredito mais que funciona assim. E nas grandes eleições você já observa isso, no caso de governador, porque antigamente um governador sentado na cadeira com apoio de 70% dos prefeitos do município era a vitória quase certa. E os governadores, eles buscavam exatamente costurar, amarrar esse apoio dos prefeitos, né? Eu lembro do Garcia falando muito nas propagandas. Pergunta pro seu prefeito aí, o que o governo do estado tem feito, etc, etc. Porque, de fato, e a gente sabe que é assim que funciona, né? Pelo bem ou pelo mal, mas o governo do estado usa parte do orçamento, da estrutura do governo, para prestigiar as prefeituras que apoiam o governador. E depois o prefeito fala, foi o governador que trouxe esse recurso aqui, vamos reelegê-lo. Funcionou. Nas duas últimas eleições para o governo do estado de São Paulo não funcionou. As pessoas, elas estão menos interessadas nesse uso da máquina e, aliás, elas estão cada vez mais atentas ao uso eleitoral da máquina pública. Isso serve para o governo do estado, para a presidente da república e para os prefeitos que vão disputar eleições. Então o povo não é mais bobo de tá acontecendo uma obra aqui, falta um ano para a eleição. É claro que está acontecendo essa obra, né? Por que não aconteceu antes? Então esse uso eleitoral da máquina pública, não só ele perdeu força, mas também ele é mal visto por vezes pelo eleitor, que percebe que é uma aplicação do recurso público de forma eleitoreira para maquiar algum problema ou angariar votos, e que assim que terminar o período eleitoral, né,
e para os políticos agora já é período eleitoral, falta apenas 1 ano e pouquinho para a eleição. Após o período eleitoral, a coisa volta a rodar como era antes. Então, eu não acredito nessa questão de máquina de governo para ganhar a eleição, não. Acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas em ideias, em propostas, em preparo, em sinceridade, né, em honestidade, do que simplesmente em despejar dinheiro público para tentar angariar votos e apoio. Trazendo algumas perguntas, né, para a tua realidade como vereador e para o seu trabalho, recentemente você se posicionou muito firme contra a vinda de pessoas, né, dependentes químicos, para clínicas aqui de São José, porque foi um anúncio do governo do estado, né, que algumas clínicas do interior e da capital também receberiam dependentes químicos. Por que esse seu posicionamento e como que você tem encaminhado essa sua bandeira? Porque acabou se tornando uma bandeira tua, né? Até agradeço, Ana, a oportunidade de falar um pouco mais desse tema, porque por vezes um assunto tão delicado acaba sendo alvo até de desinformação, né? Porque a gente é bastante claro sempre no nosso posicionamento, deixa bastante claro qual é a nossa bandeira, quais são as nossas preocupações, mas por vezes aqueles que se sentem incomodados por conta do nosso posicionamento acaba distorcendo o nosso posicionamento, acaba distorcendo a nossa intenção e o que a gente realmente quer aqui. É bom deixar claro que eu não sou contra o programa do governo do estado de São Paulo, né, coordenado pelo vice-governador, nosso ex-prefeito Felício, que tem feito uma procura ativa pelos dependentes químicos nas ruas de São Paulo capital, para que eles busquem clínicas de tratamento, deixando, portanto, as ruas e se encaminhando para essas clínicas terapêuticas que têm convênio com o estado de São Paulo e que existem não só em São José dos Campos, mas em todo o estado, em todo o interior do estado, tá? Eu sou a favor desse programa, acho muito bacana o que está sendo feito. A minha preocupação, e estou repetindo mais uma vez, uma coisa que nós já falamos na Câmara Municipal, nós já falamos através de projeto de lei, nós já falamos em outras entrevistas. A minha preocupação é que, havendo a desistência, a evasão desses usuários de droga em tratamento nas clínicas terapêuticas no interior do estado, que, havendo essa evasão, eles não sejam abandonados após deixarem as clínicas, para que eles não se instalem nas cidades onde essas clínicas ficam. E essa preocupação não é só do Tomás, vereador em São José dos Campos. Eu tenho conversado com vereadores e gestores públicos de outras cidades no interior do estado de São Paulo que têm expressado essa preocupação. Teve um vereador em Caçapava que fez um requerimento nesse sentido para o governo do estado. Teve um vereador em Salto, ali na região de Campinas, que também estava conversando comigo com esta mesma preocupação. 2 casos que eu me lembro assim, de cabeça e que fizeram também documentos e iniciativas legislativas para tentar um melhor encaminhamento para essa proposta do governo do estado de São Paulo. Então a nossa preocupação é que essas pessoas tenham sim o direito de se tratar, caso queiram, né? É uma doença, as pessoas precisam ter esse direito de buscar tratamento. Agora, o vice-governador, que é coordenador desse programa, ele precisa garantir que, caso haja a evasão, a desistência, essas pessoas não fiquem nas ruas das cidades em que elas foram enviadas para essas clínicas terapêuticas. E eu digo isso, Ana, porque eu estive recentemente no Jardim Interlagos, onde nós temos a Clínica Nova Esperança, né, que tem esse convênio com o governo do estado. Lá também tem o abrigo municipal, que acolhe não só os dependentes químicos, mas os moradores de rua em geral. E este convênio, de fato, ele e o prefeito, tanto o prefeito quanto o vice-governador, eles frisaram isso. É um convênio antigo. Há 15 anos, São José dos Campos já tem esse convênio e já são enviados esses dependentes químicos para esta clínica que é conveniada ao governo do estado. É verdade, mas é a primeira vez que há um programa do governo do estado de São Paulo, coordenado pelo vice-governador, que faz uma procura ativa desses dependentes químicos nas áreas da vulgarmente chamada de Cracolândia,
né? Vou até fazer um parênteses aqui, porque tem gente que fala assim, não gosto que fale Cracolândia, é depreciativo. O vice-governador costuma usar o termo cenas abertas de uso. Eu acho que é um pouco dourar a pílula, né? É um pouco de uso de eufemismo para tentar amenizar o problema. Não tem problema nenhum a gente tratar de uma forma popular como as pessoas entendem, que é Cracolândia, até para ficar bastante claro. E o que a gente não quer em São José dos Campos é o que é chamado em São Paulo de Cracolândia. Então, voltando ao assunto, apesar de haver esse convênio há 15 anos, é a primeira vez que há procurativa por esses dependentes químicos na capital para que eles sejam enviados a clínicas terapêuticas no interior do estado. E como está havendo essa procurativa do governo, naturalmente aumentará o número de pessoas interessadas no tratamento voluntário e que serão encaminhadas a essas clínicas. Tanto é assim que o próprio vice-governador, em entrevista, falou que o governador Tarcísio já autorizou a abertura de mais clínicas terapêuticas, quantas forem necessárias, em todo o estado de São Paulo. Ou seja, está aumentando a demanda por tratamento de dependentes químicos nas ruas de São Paulo. E se está aumentando a demanda, está aumentando o envio para os municípios. Quando eu estive no Interlagos, os moradores falaram, Tomás, nós temos notado um maior número de dependentes químicos nas ruas do bairro. Em São José dos Campos, a cada cruzamento, a cada bairro que a gente vai e que a gente conversa com as pessoas falam, nós estamos notando um aumento do número de dependentes químicos nas ruas de São José dos Campos. E não dá para negar que isso está acontecendo. A relação disso com a procurativa do vice-governador em enviar usuários de São Paulo para clínicas terapêuticas no interior do estado é uma relação que eu não faço, mas que pode haver. Quem tem que garantir que não há essa relação é o vice-governador. E eu acho muito difícil que não haja essa relação. E por isso que eu quero garantir que, havendo a evasão, havendo a desistência, a pessoa seja encaminhada, por exemplo, para a família, para a cidade dela, etc. Ou mesmo que a gente pense em saídas, meios de viabilizar a internação compulsória de parte desses dependentes químicos. E a gente sabe que o Estado ele não pode fazer esse pedido, mas as famílias dos dependentes químicos podem fazer o pedido de internação compulsória. Então, assim, são muitas coisas que têm acontecido referente a isso. Por vezes, ataques desnecessários, né, desinformação da nossa verdadeira intenção. Mas é importante que a gente deixe bem claro que a nossa ideia é proteger São José dos Campos, garantir a qualidade de vida para o morador em São José dos Campos, para que esse programa, que é bem intencionado sim, ele não acabe prejudicando São José dos Campos e outras cidades do interior, se ele for descuidado ou mal feito pelo vice-governador. Os seus posicionamentos na Câmara, né, são muito claros e muito enfáticos, assim, né? Nesse caso aí do pessoal da Cracolândia é um dos pontos. Outro ponto foi que você foi o autor da moção de solidariedade ao deputado Nicolas Ferreira por conta da fala dele no Dia da Mulher, lá no Congresso. Por que você votou? Explica pra gente esse posicionamento com relação à defesa do Nicolas. Legal. O Nicolas, Ana, foi o deputado federal mais votado do Brasil, o mais votado em Minas Gerais, e é um jovem idealista, então me identifico um pouquinho com ele, eu não sou tão jovem quanto ele, mas me identifico com o ideário que ele tem apregoado aí nesse início de mandato, e acredito que talvez de forma folclórica, né, de forma irreverente ali a usar uma peruca, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é a liberdade do parlamentar, tá? Mas ele fez uma crítica que é importante que seja feita e trouxe uma preocupação que é importante que seja verbalizada pelo Congresso Nacional, porque, não tenho dúvida, é uma preocupação também da maioria da população brasileira, que é a participação de mulheres trans, né, em competições esportivas na modalidade feminina. Nós temos visto mundo afora casos, por exemplo, de mulheres trans, ou seja, que nasceram homens, se tornaram ali, fizeram a nossa, será que eu vou conseguir falar essa palavra? Fizeram redesignação sexual, aí foi.
para o outro sexo, né, viraram mulheres trans e participaram, por exemplo, de lutas contra mulheres que nasceram biologicamente mulheres. É completamente injusto. A recomposição hormonal feita dentro dessa transição, ela não é o suficiente para baixar os níveis de testosterona que esta mulher trans, que se desenvolveu por vários anos como homem, desenvolveu como força ao longo do seu tempo de desenvolvimento fisiológico. E isso gera um desequilíbrio nas competições esportivas. Nós estamos falando de luta, mas também tem o atletismo, tem as competições esportivas coletivas como basquete, vôlei, que você vê, por exemplo, esportistas, mulheres trans, tendo uma vantagem competitiva em cima de mulheres nascidas, mulheres biologicamente, que desequilibram por completo a competição ali e a participação das mulheres. E as mulheres, né, Ana, você como mulher sabe disso, que lutaram tanto para ter sua participação na sociedade, para ter seus esportes, para poder participar da política, das modalidades esportivas, etc. Agora, por vezes, vem o desequilíbrio dentro de suas modalidades esportivas por conta da entrada dessas mulheres trans. Então, o Nicolas trouxe essa preocupação para Brasília, assim como, inclusive, eu trouxe essa preocupação aqui com o projeto de lei em São José dos Campos. E por ele verbalizar essa preocupação, que acredito, da maioria dos brasileiros, e principalmente das mulheres que se sentem abandonadas quando ninguém faz nada a respeito disso, ele foi achincalhado, detonado por setores da esquerda em Brasília que queriam até mesmo caçar o seu mandato, né, ferindo completamente a imunidade parlamentar, a liberdade de expressão, etc. Então eu achei muito importante que a gente, aqui em São José dos Campos, pontuasse a nossa defesa do mandato do Nicolas e mais, não simplesmente da pessoa, mas das ideias que ele expressou ali, mais uma vez, talvez de forma irreverente, talvez de forma folclórica, mas as ideias importantes que precisam ser verbalizadas, precisam, com coragem, serem comentadas e, sim, neste caso, combatidas, para que a gente possa garantir a modalidade feminina para as mulheres. E se essas mulheres trans querem participar, elas têm todo o direito de participar de um esporte, etc., vamos pensar em criar uma modalidade específica para essas mulheres trans, para que elas tenham a oportunidade de participar, de serem esportistas, mas sem prejudicar a competitividade das modalidades femininas. Você comentou isso do projeto de lei, né? Do seu projeto de lei que é contra a ideologia de gênero no esporte, né? No âmbito nacional, estadual, como foi o caso do Nicolas, enfim, a gente vê isso de uma forma mais abrangente, mas aqui na região, aqui na cidade, você vê necessidade de um projeto nesse sentido? Existem debates nesse sentido que chegaram até você? Olha, Ana, eu soube pelo menos de 2 casos, tanto no vôlei, aqui amador de São José dos Campos, e também no futebol de campo, de mulheres trans que participam de competições aqui em São José dos Campos. É pouco. Mas a gente precisa ter coragem de levantar essa bandeira e começar a influenciar outras cidades, outros níveis de instâncias legislativas a se encorajarem a debater isto. Quando a gente propõe um projeto dessa natureza em São José dos Campos, é também um posicionamento para que a gente demonstre que São José dos Campos será vanguarda na defesa das mulheres e das modalidades esportivas femininas. Hoje, podem ser poucas as mulheres trans nas modalidades femininas, criando esse desequilíbrio competitivo. Mas se nós não fizermos nada desde já, com certeza num futuro bem próximo, serão muitas e as modalidades femininas estarão comprometidas no município de São José dos Campos. Então a gente faz isso já pensando, vislumbrando o futuro, ainda mais com o crescimento dessa pauta, né? E também como uma bandeira e um posicionamento claro do nosso mandato e como a gente pensa o futuro da nossa cidade. Ainda falando, né, dos seus trabalhos no Legislativo, recentemente você propôs o revogaço, né, que nada mais é do que um projeto que eliminaria algumas leis consideradas inúteis na cidade. Que leis são essas e como funcionaria esse revogaço?
Legal. Ana, quando eu me candidatei pela primeira vez a vereador, eu falava muito sobre a desburocratização, né, e o apoio ao empreendedorismo. Em oposição às ideias da esquerda, que muitas vezes tratam a pessoa que quer empreender, o empresário, como um vilão, a gente acredita que o gerador de emprego ele é um herói no Brasil, ainda mais pelas dificuldades que ele encara para empreender, a burocracia, a legislação trabalhista engessada, etc. E a gente quer criar um ambiente de negócios cada vez mais simples na nossa cidade para que este empresário, este empreendedor, que é bom destacar, a maior parte desses empreendedores, eles estão nas periferias, em pequenas empresas, abrindo seu negócio, ralando para ganhar dinheiro e, por vezes, por conta da burocracia e da alta de impostos, não conseguem abrir uma vaga ou 2 vagas a mais de emprego. Então, a gente quer ajudar esses empreendedores e também o cidadão joseense, que, por vezes, se depara com uma legislação arcaica, ultrapassada, ou que atrapalha o dia a dia. Às vezes, você está cometendo uma infração no seu município, você nem sabia por causa de uma legislação antiga que já caiu em desuso, mas que pode ensejar uma multa por um fiscal mal intencionado, por exemplo. Então, para que a gente faça, né, uma consolidação legislativa, né, deixe mais clara a nossa legislação, traga um ambiente de negócios mais facilitado, mais transparente, etc., para quem quer empreender, para quem quer viver em São José dos Campos, é que a gente propôs o Revogaço, uma primeira versão aí que a gente conseguiu catalogar pouco mais de 20 leis que foram revogadas através do Revogaço, né, já foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. E claro, a gente tinha outras leis que nós gostaríamos de revogar, mas essas, a princípio, foram aquelas, como a gente falou, né, no legislativo é tudo dialogado e consensuado, que a gente conseguiu a maioria para aprovar. E, por exemplo, para que os ouvintes aí da Que Vale possam ter ciência de... dá um exemplo aí, Tomás, de uma lei que foi revogada. Nós tínhamos uma lei ainda em vigor de 1970 que obrigava o emplacamento de bicicletas no município de São José dos Campos. Olha só. Nossa, imagina, super antiga. Né? Super antiga. Imagina se um fiscal mal intencionado não gosta muito, não vai muito com a sua cara, e ele resolve exigir essa lei. Então é importante a gente dar segurança jurídica para o josense, até para quem quer empreender, e tirar essa legislação. Outra, por exemplo, uma mais atual essa, tá? Mais ou menos uns 10 anos que foi revogada. Obrigava os bares e restaurantes de São José dos Campos a terem cinzeiros nas portas dos estabelecimentos. Na época que foi proibido o cigarro, né, fumar em estabelecimentos comerciais fechados, houve a criação dessa lei para que as pessoas, quando fumassem na porta dos estabelecimentos, não jogassem a bituca, claro, uma preocupação legítima, nas vias públicas, então teria que ter o cinzeiro. Mas, hoje, ela se tornou obsoleta, porque, por vezes, quando você coloca um cinzeiro na frente do seu estabelecimento, ao invés de você inibir, você está estimulando aquela pessoa que está interessada em ficar ali fumando, etc., que ela se estabeleça no seu estabelecimento. E muitos empreendedores, eles não querem criar esse estímulo em seus estabelecimentos. Então, ela acabou se tornando obsoleta nos últimos 10 anos. Outros empreendedores tinham preocupação, puxa, mas eu vou ter que colocar na frente do meu estabelecimento cinzeiros, vai ficar feio, né? E se eu esquecer, se eu não colocar, eu vou ser multado por isso, né? Vou ser prejudicado porque eu não quero colocar um cinzeiro, eu não quero estimular o fumo na frente do meu estabelecimento, e por isso ele era multado. Outra lei que a gente revogou. E por fim, outras 2 leis que nós revogamos também, Ana, diziam respeito a privilégios que os sindicatos aqui em São José dos Campos tinham com o poder público municipal. Como, por exemplo, isenção de taxas para construções de ampliações de prédios do sindicato ou construções de novos prédios de sindicatos, eles teriam isenções de algumas taxas municipais. A gente acabou com isso, né? O empreendedor que gera emprego, que gera renda, que paga imposto em São José dos Campos, né, que é a locomotiva do município, não tem esses benefícios, não faria sentido nenhum o sindicato continuar tendo esses benefícios. Então, 4 leis aí que tiveram dentro do nosso revogaço. Um outro ponto é o seguinte, hoje o trabalho do vereador de legislar no âmbito municipal acaba ficando muito engessado, porque você não pode legislar sobre determinados assuntos, porque é de
de atribuição dos deputados federais. Você não pode legislar sobre outros pontos que é dos deputados estaduais. Também não pode legislar sobre coisas que geram custo para o município. Enfim, é muito difícil hoje você fazer projetos de lei que sejam efetivos, né? Os vereadores acabam fazendo muito projeto de lei autorizativo, dá nome em rua, dá nome em praça, enfim. E aí acaba que o papel principal do vereador acaba sendo fiscalizar. Nesse sentido, na sua opinião, como tem sido o governo do atual prefeito Anderson? Legal. Até aproveitando o seu disclaimer aí, né? Eu tenho um posicionamento muito claro no exercício do meu mandato, que o vereador, ele precisa, e eu acredito nisso, e o meu eleitor votou em mim também com essa perspectiva. O vereador, ele precisa se atentar mais, e nós precisamos ter cada vez mais vereadores que se atentem às suas principais prerrogativas. A primeira delas, fiscalizar, e a segunda, legislar. Legislar, você tem uma série de... né, você não pode fazer projetos inconstitucionais, as prerrogativas do poder legislativo municipal são pequenas, estaduais ainda menores, né, fica muito em Brasília, e daí eu acho até que é um problema do nosso federalismo, né? Porque a nossa Constituição fala que o Brasil é uma república federalista, mas a nossa Constituição fala sobre quase tudo e sobra muito pouco para os estados e municípios terem autonomia de criar sua própria legislação, sua própria regra de acordo com seus costumes. Acho que isso deveria ser corrigido. Enquanto isso, a gente tem que encarar a realidade de prerrogativas pequenas dentro da legislatura municipal, mas que ainda assim é possível fazer muita coisa, assim, com estudo, com trabalho, um estudo jurídico eficiente, dá para fazer boas leis, fazendo um estudo de impacto orçamentário para justificar uma alteração de projetos que impactam no orçamento municipal, etc. Mas a gente foca no nosso mandato na fiscalização. E desde o início do mandato eu deixei bastante claro que esse seria um carro-chefe do nosso mandato, até porque a gente acredita que o vereador tem que manter uma linha de independência para conseguir fiscalizar. E nesse sentido, quando começou o mandato de vereador, o prefeito ainda era o atual vice-governador Felício, hoje o prefeito é o Anderson, e a gente tem sido muito duro na fiscalização, que eu acredito que é a função do vereador, e por vezes as pessoas até falam, pô, Tomás, será que você não pega no pé demais do prefeito, etc., porque você aponta os erros? E eu falo, olha, eu acho que não, acho que a função do vereador é justamente fiscalizar, apontar erros e propor soluções. Né? Se não é para fiscalizar o prefeito, não é para pegar no pé do prefeito, deixa o prefeito lá sozinho, fecha a Câmara Municipal, vai todo mundo cuidar da sua vida, ganhar dinheiro e não fica se preocupando em fiscalizar o prefeito. Mas não, a Câmara Municipal está ali para pegar no pé do prefeito, para apontar os erros, propor soluções e para fiscalizar e mostrar como a gente pode melhorar. Então, nesse sentido, como eu tenho visto o governo Anderson, é um governo que precisa ser fiscalizado e que precisa também entender, compreender e aceitar melhor o papel da Câmara Municipal e o papel dos vereadores em fiscalizar. Por vezes, os governos, não só este, mas os governos anteriores, ficaram viciados com velhas práticas de cooptação de câmaras municipais ou de vereadores para que compusessem uma base governista e não exercesse sua principal atribuição, que é fiscalizar. Quando surge um vereador com energia, vontade e compromisso de fazer o trabalho que se espera de um vereador, que é de fiscalizar, por vezes os políticos mais tradicionais ficam assustados. Nossa, ele está fiscalizando mesmo. Mas a gente foi eleito justamente para isso. Então, o que a gente, por vezes, frisa bastante não sou inimigo do prefeito, não sou adversário dele, não tenho nada pessoal contra o prefeito. Quando eu critico a gestão dele, quando eu fiscalizo a prefeitura, é porque eu estou fazendo o meu trabalho e que os meus eleitores me mandaram fazer. Só isso. Tomás, uma última pergunta, né? Porque o nosso tempo já estouramos aí, tem um tempinho. Mas um outro trabalho que você tem feito na Câmara é que recentemente a Justiça determinou que a Prefeitura regularize as moradias do banhado. E aí você solicitou a implantação da CPI do banhado. Eu queria saber como é que funciona e quais as investigações
você quer levantar em cima dessa CPI do banhado? Pois é, né, Ana? Essa CPI do banhado já caiu. Não vai acontecer pelo menos nos próximos 6 meses aí. Porque quando eu anunciei que eu gostaria de fazer uma comissão especial de inquérito para investigar a situação do banhado, houve ali uma blindagem feita pelos vereadores da base do governo que assinaram o pedido de 3 comissões especiais de inquérito para se iniciarem nas próximas semanas. E pelo regimento da Câmara Municipal, só podem acontecer simultaneamente 3 comissões especiais de inquérito, que é o que a gente chama de CPI quando acontece em Brasília. Aqui a gente tem o nome de SEI, mas eu falo CPI para que as pessoas entendam do que se trata, né? Tem uma prerrogativa muito particular a CPI ou a SEI de investigação, ter prerrogativa de cobrar documento da prefeitura, de cobrar documento das autoridades, etc. E por isso os gestores públicos que não querem ser investigados, eles têm medo da abertura dessas 6 ou CPIs, Comissões Especiais de Investigação ou de Inquérito, porque elas têm prerrogativas para fiscalizar e fiscalizam mesmo quando tem pessoas bem intencionadas e com vontade de fazer o trabalho dentro delas. E quando eu propus a criação da comissão de inquérito do banhado e houve essa blindagem, agora a gente vai ter que esperar pelo menos uns 6 meses para propor novamente a abertura dessa comissão do banhado. Mas por que eu queria tanto investigar o banhado? Bom, é um caso antigo em São José dos Campos, né, uma comunidade que vive ali no banhado de São José dos Campos, a comunidade do banhado, há décadas, na verdade, mas ali é uma ocupação, né, há anos, há décadas, de uma área pública, também tem parte ali de área privada, e numa área ambiental, sem qualquer infraestrutura, uma área insalubre, onde crianças brincam num esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, uma área de proteção ambiental e sob o jugo do crime organizado, que atua ali e que domina a área, e que faz a maioria dos moradores pobres, evidentemente, de escudo para o crime organizado. E eu acredito que a gente precisa buscar uma solução para o banhado, levando essas pessoas, essa maioria de moradores honestos, para moradias dignas, até para viabilizar, Ana, a Via Banhado, que é um antigo sonho josense, além do Parque Banhado, mas a Via Banhado tem que ser falado sim, é um sonho josense, porque seria uma solução viária para o trânsito, sobretudo nas regiões oeste, leste e norte. Ali, por exemplo, onde foi erguida a Ponte Estaiada, que não resolveu o trânsito, a Via Banhado desafogaria muito o trânsito ali da região, além de uma segunda via para Urbanova. Não é possível viabilizar a Via Banhado também pela presença ali da comunidade do banhado e do crime organizado ali na região. E São José dos Campos, uma área que é majoritariamente pública, apesar de eu ser a favor da privatização, ela não pode ser uma área ocupada e privatizada, digamos assim, por uma minoria de moradores, tirando a oportunidade de São José dos Campos se desenvolver e ter uma solução viária para a região. Então, eu acredito que com responsabilidade, com humanidade, garantindo moradia para essas pessoas, nós precisamos fazer, sim, a remoção dessas pessoas para moradias dignas para viabilizar uma série de programas e do desenvolvimento de São José dos Campos ali. No entanto, aparentemente, a administração teve uma decisão de primeira instância, né, contrária a eles, e não quer que a Câmara Municipal se meta no assunto. Não quer que a Câmara ou o vereador Tomás investigue o assunto. Engraçado que eu tenho uma opinião até parecida com a da atual gestão, de defender a desocupação da área. No entanto, talvez a forma como eles têm buscado a desocupação, que tem se provado ineficiente, afinal, nos últimos 5 anos eles tentaram sem sucesso fazer a desocupação, talvez a forma como eles têm conduzido as coisas com essa ineficiência tenha irregularidades que eles não querem que sejam reveladas para o josense. Talvez por conta dessas irregularidades e por conta da ineficiência na tentativa da desocupação do banhado, é que não tenha conseguido viabilizar ainda a desocupação e, portanto, o desenvolvimento, quem sabe, de uma via banhado. Então, tudo isso eram coisas que nós queríamos investigar com a prerrogativa de comissão especial de inquérito. Infelizmente, não foi possível, mas, claro,
enquanto vereador, nós também temos algumas prerrogativas e vamos continuar falando, tratando desse assunto e defendendo aquilo que a gente acredita que é melhor para a maioria dos joseenses e da nossa cidade. Tomás, obrigada pela conversa. São muitos assuntos, eu tenho muitas perguntas, mas infelizmente já batemos bastante o horário. Agradeço a sua vinda aqui e te espero em outras oportunidades. Tá bom, estou sempre à disposição, viu, Ana? Um abraço a todos os ouvintes, a audiência do Aqui Vale. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.